olhada nesse gráfico aqui para mim. Primeira coisa, né? Só de você olhar para esse gráfico, você já sabe que se trata de um gráfico de uma função. A gente costuma chamar a função pela letra F, mas o cara pode colocar a letra que ele quiser, ele pode escrever do jeito que ele quiser. Mas a gente costuma falar assim, ó, que isso aqui é a função y igual a f de x. Repara, eu não estou te contando quem é a lei de formação dessa função. Eu só estou te contando que isso aqui é uma função, ó, y igual a f de x. Isso aqui é muito comum, tá? Beleza. O que eu quero que você entenda? Por exemplo, imagina que eu pegue um valor qualquer aqui de y. Sei lá, vou imaginar que eu pegue... Vou pegar 5 de novo, tá, gente? Mas, não, vou pegar 4. Aqui meu desenho está mais ou menos em escala. Então, eu quero que você foque ali para mim, naquele 4. Entende? Aquele 4 que está ali, ele pode ser a imagem de alguém na minha função. Agora, de quem ele é a imagem ou de quantos elementos ele é a imagem, a gente consegue descobrir, sem ter que decorar nada, sem ter que pensar em uma fórmula pronta, nada disso. Eu olho para aquele gráfico e penso assim, será que aquele 4 é a imagem de alguém? E como é que eu faço para saber se ele é a imagem de alguém? Eu pego, ao invés, imagina, eu não quero descobrir quanto que vale o f de 4. Se eu quisesse, ó, sei lá, vamos imaginar que o 4 esteja aqui. Como é que eu faria para descobrir quanto que vale o f de 4? Se eu tivesse a função, eu pegaria o valor de x, eu pegaria a expressão, né? E onde tem x eu colocaria 4. Ia fazer as contas que eu preciso e ia chegar no resultado. Só que nós temos um problema aqui. Eu não tenho a expressão, mas eu tenho o gráfico. E não esquece, gente, o gráfico é a representação geométrica da função. Enquanto a lei de formação é a expressão algébrica, o gráfico é a representação geométrica da função. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente tem o gráfico, a gente também tem a função. É uma função que, às vezes, ela vai ser menos completa, né? Porque pode ser que eu não saiba exatamente quanto vale, mas alguma ideia eu vou conseguir ter. Voltando, ó, imagina que eu quisesse descobrir quanto que vale o f de 4. Como é que eu faria para descobrir o valor do f de 4? Teria que pegar o 4, levar ele até o gráfico. Observa, ó, uma hora ele vai esbarrar no gráfico. Esbarrou no gráfico, você vem aqui, ó, e rebate. Aqui estaria o valor do f de 4. Só que o meu pensamento inicial ali não era descobrir quem era o f de 4. Minha pergunta aqui era outra. Eu peguei o 4 no y, meu objetivo é descobrir, será que o 4 é a imagem de alguém nessa função? Agora, muita gente pensa assim, Ju, mas eu não sei nem quem é a função. Vai dar para eu descobrir se o 4 é a imagem de alguém? Sim, porque a gente tem o gráfico. E como é que funcionaria essa ideia? É bem simples, tá? Quando você tem um elemento no X aqui e quer descobrir a imagem dele, você pega ele, leva até o gráfico e rebate. Agora, quando ele está no Y, a ideia é a mesma, só que invertido. Como assim? Ao invés de eu pensar numa reta paralela aqui ao eixo Y, vou pensar numa paralela ao eixo X. Como? Repara, ó, imagina que eu faça assim. Pegou nesse ponto, tá vendo? Ó? Esse ponto é um par ordenado. Então, aqui vai ter um valor de X. Não importa muito quanto é, tá, gente? Se meu gráfico tiver todo desenhadinho lá, tudo em papel quadriculado, você até pode descobrir quanto que é, mas não é o objetivo. Quero que você entenda, ó. Aqui tem um valor de X e o 4 é a imagem dele. Só que entenda, o 4 não é a imagem só desse X. E como é que eu sei isso? Para eu ter certeza disso, basta eu traçar uma paralela aqui, ó. Repara, eu vou traçar uma paralela na extensão toda do gráfico. E aí você vai conseguir entender onde que eu quero chegar.
Observe, eu peguei o 4 e tracei uma reta paralela ao eixo X. Dá uma olhada. Essa reta vai esbarrar nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto e nesse ponto. Aí você deve estar pensando, Ju, o que isso significa? Isso significa que nessa função, o 4 é representante de 4 elementos. Por quê? Dá uma olhada. Eu vou colocar a letra aqui, tá? Vou chamar isso aqui de x1. Vou chamar aqui de x2. Vou chamar esse aqui, ó, de x3. E vou chamar esse aqui de x4. Olha onde que eu quero chegar. Entenda o que eu quero fazer. Esses 4 elementos aqui, x1, x2, x3 e x4, eles têm a mesma imagem. Eu posso falar assim, ó, o f de x1 é igual ao f de x2, que é igual ao f de x3, que é igual ao f de x4. E todo mundo vale quanto, hein? Todos eles valem 4. Ah, Ju, mas pode acontecer isso? Pode, a gente já falou sobre isso. Elementos diferentes do domínio podem ter o mesmo representante? Sim. Vários elementos do domínio podem ter o mesmo representante? Sim. O que não pode? O que não pode é um elemento do domínio com mais do que um representante. Fora isso, está tudo liberado. Por exemplo, igual eu coloquei ali o valor do f de 4. Eu não sei exatamente quanto que vale. Mas eu vi aqui, ó, que esse valor é a imagem desse número, desse 4 que está aqui. Vai ser a imagem só dele? Não. Se eu prolongar aqui, vai esbarrar no gráfico mais de uma vez. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Por isso que eu acho que vocês não precisam decorar, igual me perguntaram. Ju, numa função do segundo grau, os elementos, um mesmo elemento pode ser imagem de dois elementos do domínio? Sim, mas você não tem que decorar isso, você tem que pensar na prática. Como é que é o gráfico de uma função do segundo grau? Deixa eu fazer aqui, ó. Imagina uma função do segundo grau qualquer. O gráfico é uma coisa mais ou menos assim. Por exemplo, repara, esse mesmo elemento aqui, ó, vai ser imagem de 2. Ele vai ser imagem desse x aqui e vai ser imagem desse x. Tá tudo certo, não deixa de ser função por causa disso. E eu preciso que vocês consigam entender isso sem decorar. Porque a partir do momento que você precisa decorar isso, já era. Por quê? Porque não existe uma função. Existe uma infinidade de funções. E não dá para a gente sair decorando tudo. Até mesmo, gente, nos casos mais comuns, tipo função do primeiro grau, função do segundo grau. Eu não te recomendo ficar decorando as coisas, porque a hora que ele colocar uma função um pouquinho diferente, você corre o risco de errar. Então, a gente vai tentar entender a lógica que está por trás. Lembra, o objetivo é aliar a teoria à prática para que você não tenha mais dúvidas em relação a isso.